Olá, pessoal. Hoje vamos dar início à segunda parte da aula sobre o reino dos cordados. Viemos na primeira parte, na primeira parte da aula, desenvolvendo um raciocínio com vocês, a questão da evolução, desses animais. Então a gente falou dos primeiros cordados primitivos, dos protocordados, e aí fomos desenvolvendo no decorrer da linha evolutiva, no decorrer do surgimento dos animais, dos cordados, o surgimento dos peixes, falamos sobre os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, as diferenças entre eles, o surgimento dos anfíbios e o marco do início da conquista, do ambiente terrestre. Lembrando que os anfíbios, são animais de vida dupla, como se fossem animais de vida dupla, que necessitam do ambiente aquático e do ambiente terrestre para o seu desenvolvimento e reprodução. A gente viu também o desenvolvimento dos répteis, e o início da maior abrangência pelo ambiente terrestre, a conquista dos répteis pelo ambiente terrestre. E agora a gente vai ter um marco aí na evolução dos animais, que é o surgimento das aves, Então, as aves acreditam-se, que são resquícios, são evolução direta dos répteis, Então, as aves, elas têm um parentesco muito próximo dos animais que compõem o grupo dos répteis. Então, a gente consegue ver naqueles filmes do Jurassic Park, outros filmes que falam sobre os dinossauros, dinossauros voadores, os répteis voadores, Então, acredita-se que a evolução direta dessas aves foram desses primeiros répteis primitivos que tinham a capacidade de voar. Então, a gente consegue ver que a gente está construindo aqui um raciocínio evolutivo, e vocês vão entender por que as aves conseguiram dominar e ter uma maior abrangência sobre o ambiente terrestre, Então, as aves conseguiram conquistar vários ambientes que os répteis não conseguiram. Então, a gente vai colocar algumas características principais aqui das aves. Então, vamos iniciar falando sobre elas. Então, as aves são animais vertebrados, que estão presentes no grupo dos vertebrados. São tétrapodes, ou seja, quatro membros, São endotérmicas, isso é muito importante, essa característica aqui. Todos os animais que a gente falou até agora são psilotérmicos. O que é ser psilotérmico? São animais que variam sua temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente, beleza? Então, isso restringe a dominância do animal sobre o ambiente. Por exemplo, os animais, os répteis, precisam de ambientes com temperatura maior para manter a sua temperatura corporal. Então, são animais que vivem em locais secos, vivem em locais onde a temperatura vive aí entre 35 e 40 graus Celsius, locais desérticos, alguns animais vivem perto de locais úmidos, Então a gente tem a região amazônica, como por exemplo aqui no Brasil, lar de vários tipos de jacarés, a região do Pantanal também, e algumas regiões desérticas no globo em que há a presença de cobras, de serpentes. Mas a gente vê que as aves são endotérmicas. E o que é ser endotérmica? É que elas têm a capacidade de manter o seu metabolismo e manter a sua própria temperatura independente da temperatura ambiente, beleza? Então, isso contribuiu e muito para que as aves conseguissem dominar o ambiente polar, por exemplo, a região polar do globo. Então, a gente justifica a presença de pinguins na Antártida. Então, a gente consegue ver que essas características que foram surgindo com as aves contribuíram para que elas tenham maior abrangência no ambiente terrestre. Conquistar locais de menor temperatura, locais que tenham temperatura mais elevada, porque elas têm a capacidade de manter a sua temperatura constante. Elas não vão variar de acordo com o ambiente, devido a manter a sua taxa metabólica para a manutenção da temperatura. E para vocês compreenderem melhor, a gente vai falar mais para frente, os seres humanos são animais endotérmicos. A gente consegue manter a nossa temperatura aí razoavelmente constante. A gente não varia a nossa temperatura. Por exemplo, Campo Grande estava numa temperatura aí de 6 graus, 8 graus, A nossa temperatura não foi a 8 graus. A gente manteve ela a 36, 37, A relação de 36 para 37 aí, que é a temperatura normal,
E agora a gente está vivendo aí uma onda de calor, né, de 38, 40 graus, e a gente não mantém essa temperatura, né? Então a gente é endotérmico também, e as aves também conseguem manter a sua temperatura, beleza? As aves são animais ovíparos, né, como vocês sabem, possuem penas, apêndices locomotores anteriores modificados em asas, bico córneo e ossos pneumáticos, que são adaptações das aves. Então, os apêndices locomotores, que seriam os braços, né, as patas dos outros animais, agora esses apêndices locomotores anteriores, né, que estão na parte aí ventral, eles foram modificados em asas, possibilitando a capacidade de voo desses animais. Isso também contribuiu para dominar outros ambientes terrestres, beleza? Os ossos pneumáticos, que eu vou falar mais para frente mais especificamente sobre eles, que também é uma característica importante para a adaptação do voo. E nas aves em escala global, né, a gente tem mais de 9.000 espécies representativas, beleza? A pele das aves é seca, não é dotada de glândula e rica em queratina. Ou seja, isso contribui para a diminuição de perda de líquido corporal, né? E também proteção desses animais, né? E aí a gente também tem esse bico córneo e as garras, né? Que é muito importante para a questão predatória desses animais, né? Para a questão da alimentação, beleza? As aves não têm glândula na pele, como eu mencionei anteriormente, mas eu coloquei aqui uma estrutura que é uma exceção disso aí que a gente falou, que é a tal da glândula uropigial, também chamada de glândula uropigiana, tá bom? Em algumas provas específicas de vestibulares, esse assunto cai, então eu coloquei aqui para vocês. E o que essa glândula uropigiana faz? Ela é localizada na porção dorsal da cauda e ela produz uma secreção que é lubrificante, né? Que ela passa nas penas, né? E consegue fazer a lubrificação dessas penas, né? Diminuindo aí que essas aves elas não têm uma hidratação adequada, né? E aí mantém a lubrificação dessa pele, desse animal, beleza? E aí a gente também tem outra característica muito importante, que aqui é um marco evolutivo do início da circulação completa. Vocês conseguiram ver nos outros animais que a circulação era incompleta, ou seja, a circulação nos outros animais, o sangue venoso se misturava com o sangue arterial de alguma forma. E isso diminui a efetividade do sistema circulatório, porque aí há mistura de sangue com conteúdo oxigenado e sangue não oxigenado. E aí diminui a eficiência desse sistema circulatório na oxigenação dos tecidos, beleza? Aqui não, nas aves, elas possuem total separação do coração, né, em 2 átrios e 2 ventrículos, e não há mistura de sangue venoso com sangue arterial nesses animais daqui para frente. Então isso também contribuiu para a manutenção do metabolismo, para a questão endotérmica desses animais, né? Então isso também é um marco evolutivo. Então, para resumir todo esse primeiro slide aqui, que tem questões muito importantes, é a questão adaptativa, o marco evolutivo desses animais. E a capacidade da endotermia, de ser ovíparos, de ter apêndices locomotores que foram modificados em asas, adaptação em voo, né? As adaptações para a predação, as adaptações da pele, colocadas, são os únicos animais que possuem penas. Então a gente vê aí, e aí a questão da circulação completa, né? Que facilita a manutenção da circulação de forma mais efetiva, né? Para a distribuição do oxigênio corporal. Então a gente tem aí marcos nas aves que contribuirão para a questão evolutiva da espécie, beleza? Então, continuando aqui, ó, para ilustrar tudo que a gente falou agora, a total separação dos átrios e ventrículos nos corações das aves, e a gente vê aí, ó, a separação da circulação, ou seja, tanto nas aves como os mamíferos, que a gente vai falar mais a posteriori, a gente consegue observar essa separação. Então, outra coisa muito importante que facilita o voo, a gente falou também dos ossos pneumáticos, do desenvolvimento de asas, e a respiração das aves é uma respiração pulmonar. A gente tem um pulmão central ali, ó. A setinha ali, parecendo um barril, é a questão do pulmão. Mas também a gente tem anexo a esse pulmão várias
estrutura chamada sacos aéreos. Esses sacos aéreos, eles se enchem de ar e contribuem para diminuir a densidade da ave. Ou seja, esses sacos aéreos, eles são quase que parecidos com a bexiga natatória lá em alguns peixes ósseos. E esses sacos aéreos contribuem para o voo, diminuir o peso da ave, diminuir a densidade da ave. E isso facilita para que ela voe com mais facilidade, beleza? Então também foi uma estrutura evolutiva importante para contribuir para a capacidade de voo. Logicamente que essas estruturas, elas variam no decorrer nas espécies de aves que existem, né? Então, por exemplo, as aves que não têm a capacidade de voar, né, como os avestruzes, ou capacidade reduzida, como os galináceos, né, as galinhas, galos e outros animais como codornas, esses sacos aéreos estão reduzidos, mas a gente ainda tem essas estruturas. Isso foi muito da questão que a gente vai falar nas aulas de evolução, que é os padrões evolutivos, adaptativos. Esses animais foram domesticados para a produção, para a questão do pastoreio, da fazenda. Então isso foi mudando o padrão evolutivo e também o padrão dessas estruturas, né? E aí a gente coloca também a questão do sistema digestório das aves, né? É muito importante que a gente tem 2 tipos de estômago, né, considerado aí nas aves, que é a tal do papo e da moela, né? E aí a gente tem o tal do proventrículo, né? Na verdade, os 2 estômagos são a estrutura do proventrículo e da moela, desculpa. E essa comida, ela come o milho, né? A gente tem a figura aí de uma galinha. Essa galinha, ela come o milho, esse milho fica por um tempo armazenado no papo, né? Então vocês conseguem ver, quem já viu galinha, a galinha come o milho, então ela fica com um papo bem exacerbado, né? E aí esse alimento ele vai para o proventrículo, que é o tal do estômago químico, né? Que tem várias reações químicas ocorrendo aí nesse estômago químico. E aí a gente tem a moela, que seria o estômago mecânico, né, da ave. Então isso é um padrão que varia de ave para ave, mas segue basicamente essas estruturas aí. E a gente consegue ver o fígado, né, bem anexo aí a esses 2 estômagos. E a gente tem o intestino, o pâncreas e muito importante que é a estrutura da cloaca. A estrutura da cloaca, ela é compartilhada com 3 sistemas e anotem isso aí. Esses 3 sistemas, a cloaca ela vai fazer parte da estrutura do sistema excretor, do sistema digestório e do sistema reprodutor. Tudo vai ser por aí. Então a ave vai excretar o seu material, que é a urina dela, que a gente vai falar mais especificamente mais para frente, e também vai excretar as suas fezes, e também vai ser por onde vai ocorrer a cópula, né? O macho colocar o seu espermatozoide, né? O seu gameta, e aí haver a reprodução, beleza? Aqui para vocês a questão dos ossos pneumáticos, como eu tinha falado para vocês. E o que é a característica principal desses ossos? Eles são ossos com câmaras dentro deles. Eles são ossos esponjosos, né? De forma a diminuir também a densidade desses ossos, né? Diminuir o peso desses ossos, de facilitar a ave para o voo. Então são ossos que têm compartimentos dentro deles, como se fossem entradas de ar, bolsões de ar dentro dele, para diminuir a densidade desses ossos e facilitar o voo dessas aves, ou seja, diminuir o peso corporal delas. Vantagens evolutivas das aves. Coloquei aqui, muito importante, o desenvolvimento da endotermia, né, como eu tinha falado para vocês, o desenvolvimento das penas, a aquisição de ossos pneumáticos para voo, perda, atrofia e fusão de órgãos e ossos e órgãos, ou seja, houve mudança estrutural aí em relação aos répteis, né? Aquisição de sistema de sacos aéreos, como eu coloquei para vocês, a postura de ovos, presença de quilha, expansão do osso externo, no qual se prende os músculos de movimentação das aves, ou seja, a gente tem aí estruturas ósseas que facilitam a movimentação do voo, a frequência de batimento das asas, então isso permite o desenvolvimento da habilidade de voo, né? E também a ausência de bexiga urinária, ou seja, as aves não possuem a bexiga urinária porque a sua urina não é líquida, gente.
a urina das aves é igual à urina dos répteis. A urina das aves é a excreção por meio de ácido úrico. O ácido úrico, ele tem uma baixa solubilidade em água. Se ele tem uma baixa solubilidade em água, ele não precisa ser solúvel em água como a ureia, né, do ser humano, que precisa de grande quantidade de água para ser excretado. O ácido úrico não precisa, beleza? Então essa excreta do ácido úrico sai direto da corrente sanguínea direto para a cloaca, beleza? Pelas as estruturas renais presentes nas aves, né? Que vai fazer essa conversão dos metabólicos das excretas sanguíneas para o desenvolvimento de ácido úrico, que aí por meio da cloaca e junto com as fezes vão ser excretados, beleza? Então é uma capacidade até muito importante que diminui a necessidade de água para a excreção, beleza? Agora vamos entrar no ápice da evolução dos animais, da evolução dos cordados, que são os mamíferos, tá? Os mamíferos formam um grupo mais evoluído, né, e conhecido dos cordados. A gente tem inúmeras diversidades de mamíferos. A gente tem desde mamíferos aquáticos, como os golfinhos e as baleias, até mamíferos voadores, como os morcegos, né, gatos e até o próprio homem. Então é um grupo bem variado de espécies, então é importante estudar porque cai bastante, tá? É muito importante aqui, como marco, né, do desenvolvimento desses animais, o cuidado com a prole, né? A gente tem a questão do desenvolvimento desse cuidado, né, do maior relação materna entre a espécie e o filhote, né? Que isso desenvolveu até mesmo a expansão desses animais pelo globo, né? A manutenção da espécie. Então, o cuidado da mãe com a prole, com o filhinho, né? O bebezinho, ele foi bem exacerbado nas espécies dos mamíferos e facilitou que essa espécie protegesse mais o descendente, e isso facilitou para a manutenção e expansão dessas espécies. Então, por exemplo, se você observar a tartaruga, por exemplo, a tartaruga, a tartaruga marinha, ela vem para a costa, né, para a areia, ela coloca centenas de ovos, né, e depois ela vai embora. E aí os ovos eclodem, né, depois do desenvolvimento embrionário da forma correta, e aí os seus bebezinhos, tartarugas, vão para o mar aberto e se desenvolve sem necessariamente a relação tão intrínseca com a figura materna, né, a figura dos pais, né, também, como ocorre nos mamíferos, né? Então aí a gente tem aí uma maior dependência da prole dos seus descendentes com os animais, beleza? E isso atingiu seu clímax, né, com a espécie humana, que tem o desenvolvimento em sociedade, né, e aí a maior relação da mãe e também do pai, né, com o seu filhote, com o filho, né? Outra questão é que essas espécies são extremamente adaptáveis, e a questão comportamental, ou seja, são animais, gente, que começaram a viver em sociedade, em comunidades totalmente inteligentes, né, e padrões de comportamento que vivem que estão relacionados com a questão reprodutiva, né, então comportamento sexual bem adaptável, bem avançado, comportamento de manutenção, desenvolvimento de caça e também da questão da manutenção da alimentação, né, contribuiu para a expansão dessas espécies, ao desenvolvimento de bandos, desenvolvimento de comunidades. Então a gente tem aí vários coletivos de animais mamíferos. Isso facilitou que essas espécies se protegessem e fossem mais abrangentes até que as aves, beleza? Também é muito importante a questão do sistema digestório, que nos mamíferos é bem desenvolvido, né? E também a questão dos dentes, né? O desenvolvimento de dentes, que facilitou também a questão da alimentação, né? Então a gente tem basicamente aí vários tipos de dentição, né? Que facilita o desenvolvimento tanto do padrão herbívoro, né? Como também do padrão carnívoro,
né? E isso facilita a alimentação. E aí a gente tem vários tipos de dentes, e eu coloquei para vocês aí os principais, né, que estão mais relacionados com a espécie humana, que são os incisivos, que servem para morder, cortar e raspar, os caninos, que servem para agarrar e rasgar, e os pré-molares e molares, que são aí mais contundentes para amassar, né? E aí a gente tem a maioria desses mamíferos possuem, né, a respiração pulmonar e o desenvolvimento de uma estrutura muito importante que facilitou a efetividade desse sistema respiratório, que é o músculo diafragma presente na maioria dos mamíferos, né? Que isso facilita a expansão e contração do tórax para o desenvolvimento dos movimentos respiratórios. Então, falando mais especificamente dos mamíferos também, a gente tem aí a questão do mamífero ser endotérmico também, e essa endotermia, né, que também é chamada homeotermia corporal, facilitou a eficiência da circulação do sangue, né, vinda lá das árvores, né? Então aí a gente tem um mamífero de circulação fechada, dupla e completa, né? Então isso facilitou o desenvolvimento também desses animais, até animais de grande porte, como elefantes, baleias, né? E vocês conseguem observar também o sucesso dessas espécies, né? Outra questão é a fecundação interna, né, dentro do corpo da fêmea, que acontece em muitas aves também, né? Então, esses animais, essa fecundação interna facilita também o desenvolvimento e o sucesso reprodutivo dessas espécies, né? Esses seres são chamados de vivíparos, né? Eles não são ovíparos, a maioria deles. Tem algumas exceções, né? Mas vou falar mais para frente, mas 99% deles são vivíparos, né? Então, e a gente tem os filhotes são gerados no útero da mãe e depois eles nascem e vivem a sua vida aí no desenvolvimento de comunidades, né? Bom, a gente tem aí a questão dos filhotes serem semelhantes aos adultos quando atinge a fase adulta, e a questão do limite do número de filhotes, né? Porque a gente aí tem que ter um desenvolvimento interno desse filhote dentro do corpo materno para o desenvolvimento dessa prole. Essa viviparidade é considerada por muitos autores como um sucesso evolutivo, né? Porque se você tem um menor número de filhos, você garante que você tenha mais condições de cuidar desse filho, né? Isso é para todas as espécies de mamífero. Isso está na literatura, que o menor número de espécies facilitou o sucesso reprodutivo e aumentou as chances de sobrevivência. Que aí, por exemplo, se um mamífero tem que desenvolver centenas de filhotes, como a tartaruga marinha, que é um filhote que não está adaptável para a vida só, a vida independente, como os mamíferos, isso contribuiria para a desvantagem reprodutiva da espécie, que muitos indivíduos da prole não iam conseguir sobreviver, né, às condições do ambiente. Então essa viviparidade no desenvolvimento interno desse filhote facilitou para o sucesso evolutivo, beleza? A questão da placenta eu vou falar mais para frente, né, que é uma estrutura da maioria dos mamíferos, né, que vai fazer o intercâmbio aí de substâncias, né, de oxigênio, de nutrientes da mãe e o filhote, e também vai facilitar a questão do desenvolvimento desse embrião, né? Aí eu coloquei aí o desenvolvimento placentário do golfinho e também o desenvolvimento placentário interno dos elefantes, né, para vocês darem uma olhada. E a gente aqui vai falar das exceções agora, porque é a classificação dos mamíferos, né? Nem todos os mamíferos vão ter as mesmas características como características placentárias. E aí a gente tem que se atentar a que grupo a gente está falando. Então a gente tem um grupo especial aqui, que é o grupo dos monotremados. E nesse grupo dos monotremados vai se incluir o ornitorrinco, né? O ornitorrinco, que não é um animal típico do Brasil, então a gente não tem contato, e o equidna, que é como se fosse uma espécie de porco-espinho, tá? Esses animais, eles põem ovos semelhantes aos répteis, né? Então, aí a gente vê que
esse embrião ele vai colocar um ovinho, né? E aí esse ovo ele vai se vai dar origem ao embrião, né? E esse embrião ele vai depois que ele atingir determinado nível de desenvolvimento, ele vai se deslocar para dentro de uma bolsa, né? Dentro do próprio animal. E aí ele vai ficar ali terminando o seu desenvolvimento lambendo o leite da mãe produzido na parede ali do corporal, né, na superfície corporal dessa mãe, por ela não existir mamilo, né, para produzir o leite. Então nem todos os mamíferos possuem mamilos também. Então esses animais põem ovos, o ovo se choca, depois esse embrião é colocado numa bolsinha interna, beleza? Se desloca para uma bolsinha e aí esse ovo esse embrião vai terminar de se desenvolver, né? Esse fetinho vai terminar de se desenvolver, lambendo esse leite produzido na parede da mãe, beleza? Depois a gente tem aí os marsupiais, que a gente tem característica aí como grupo, né? O grupo como exemplo principal, o canguru, né? Então essa bolsinha aí não é somente para colocar o canguru e transportar o filhotinho, né? Isso aí é importante para o desenvolvimento. Então, olha aí, eu coloquei para vocês, não existe a tal da placenta, né, para nutrir esse embrião durante o desenvolvimento no útero. Assim que nasce, né, esses marsupiais não se encontram totalmente desenvolvidos, como nos grupos anteriores. E aí, esse término desse desenvolvimento, né, desses animais, é concluído dentro dessa bolsa aí, que é a bolsa do canguru, beleza? E as fêmeas, elas possuem um sistema reprodutor duplo, com 2 úteros e 2 vaginas laterais. Mas essas características não acho muito importante vocês gravarem. O que vocês têm que saber é o quê? Que esses marsupiais não possuem placenta, e aí esse desenvolvimento começa interno e depois ele vai ser concluído dentro dessa bolsa aí, que é a bolsa do marsúpio, né, que está presente aí nos cangurus, beleza? O próximo grupo, que é o grupo mais abrangente dos mamíferos, né, que estão presentes a maioria das espécies, né, são os placentários, né, que é o maior grupo dos mamíferos, né, que dominaram o ambiente terrestre, principalmente pela questão do desenvolvimento placentário, que fornece aí nutrição adequada e fixação de oxigênio, né, e facilita o desenvolvimento embrionário desses animais e o sucesso evolutivo. E os placentários estão presentes aí, o ser humano, né, que é importante para a gente entender a questão reprodutiva, onde o ser humano está incluso no desenvolvimento desses animais, né? Então, para finalizar, a gente vê aí a questão do desenvolvimento evolutivo dos cordados. Então a gente iniciou, né, o surgimento aí dos protocordados, iniciou o surgimento dos agnatas, depois veio os peixes, depois veio os anfíbios, depois veio os répteis, e olha aí, todos esses animais ectotérmicos ou pseudotérmicos, né, que variam a temperatura com o decorrer da variação do ambiente, né? A gente tem aí o surgimento das aves a partir dos répteis, né? Então a gente vê aí que eles surgiram basicamente no mesmo momento, né? Quase no mesmo momento. E aí, por último, né, a finalização do ciclo evolutivo dos animais, dos cordados, a gente tem os mamíferos, né? Então a gente viu característica de cada animal que contribuiu para o sucesso evolutivo da espécie, para a manutenção da mesma, beleza? Então é muito importante quando a gente for falar de evolução, para a gente relembrar essas características, porque a gente consegue dar sentido à questão evolutiva e até mesmo à teoria da evolução de Darwin, beleza? Por último, eu quis falar aqui para vocês, para encerrar a aula, algumas características, tá? Relembrando lá em embriologia que a gente falou no início do ano. Muito importante, que era a característica do ovo, né? Do desenvolvimento do ovo. A célula ovo de cada animal que vai ser desenvolvido aí depois no desenvolvimento embrionário, a gente vê características diferentes no decorrer dos animais, tá? Então, por exemplo,
Mas vamos falar da característica do célula-ovo. Lembrando que a célula-ovo seria a fecundação, né, dos gametas, aí a formação dessa célula-ovo, ou chamado também de zigoto. E essa célula-ovo ela tem diferença para cada animal. Vamos olhar basicamente o que é cada um. Bom, oligolécito, a gente tem a pequena quantidade de vitelo. Olha aí, a gente tem um núcleo central, né, e pequenas quantidades de vitelo distribuído no citoplasma. Ou seja, quem faz parte desse grupo que tem esse tipo de ovo? A gente tem os equinodermos, o anfioxo, os mamíferos placentários, beleza? Por que eles têm baixa quantidade de vitelo? Porque eles têm a questão dos mamíferos placentários, eles têm a capacidade da transição, do desenvolvimento da placenta, né? E aí a nutrição vem direto da mãe. Então a gente vai falar mais para frente da estrutura do saco vitelínico, que o saco vitelínico é uma estrutura do ovo que vai garantir a nutrição desse embrião. Então, se eu tenho a placenta nos mamíferos placentários para poder nutrir esse embrião, ou outras estruturas como nos equinodermos no anfioxo, eu não tenho a necessidade de grande quantidade de vitelo. Então, esse ovo vai ter uma característica oligolécita, beleza? Agora a gente tem aí o mesolécito. Olha aí a diferença. A gente tem um ovo que 50% dele tem uma capacidade maior de vitelo, né? Tem uma grande quantidade de vitelo e um núcleo mais superior, né? Então, o que acontece? A gente tem uma quantidade média de vitelo que vai fazer parte do grupo dos anfíbios. Então, o grupo dos anfíbios vai possuir essa característica de ovo. Lembrando que a fecundação dos anfíbios é uma fecundação externa, ou seja, o macho libera os seus gametas e a fêmea também. Esses gametas se encontram na água, desenvolvem esse ovo, e esse ovo tem que ter essa quantidade de vitelo suficiente para formar o saco vitelínico, né? E nutrir esse embrião no decorrer do desenvolvimento embrionário dentro do ovo. Lembrando que o ovo não vai estar interno na mãe, né? Então não vai ter a mãe ali para nutrir ele. Então ele tem que ter reserva nutritiva suficiente para a manutenção desse embrião. Outro tipo de ovo muito importante, que é o telolécito, né? Que é um ovo com grande quantidade de vitelo. Olha a grande quantidade de vitelo que tem dentro dele. Então o núcleo da célula está bem lá em cima, né? Então esse telolécito ele vai estar presente no desenvolvimento embrionário das aves, répteis e peixes, né? Porque são animais que necessitam pôr ovos e são animais de grande especificidade, né? Tem estruturas, desenvolvimento embrionário longo e necessitam de um saco vitelínico que dê aporte nutritivo suficiente para todo o desenvolvimento embrionário. Então, esse ovo é muito importante para a manutenção da espécie também. O centrolécito é um ovo especificamente dos artrópodes e não é muito importante, mas também tem uma grande capacidade de vitelo, né? Grande quantidade de vitelo. E aqui, para a gente ilustrar os anexos embrionários, como a gente falou lá na embriologia, tem alguns anexos embrionários que variam de acordo com animais, mas eu quero que vocês saibam a função deles. Então a gente tem basicamente 5 anexos embrionários que vai estar aí ajudando na manutenção do embrião. A gente tem o âmnion, a gente tem o saco vitelínico ou saco vitelínico, tá bom? A gente tem o alantoide, ou também chamado de saco alantoidiano. A gente tem o córeo, ou corion, e a gente tem a placenta e o cordão umbilical, beleza? O que vai ser responsável por cada um aqui? A gente tem o âmnion, que a função dele é basicamente a proteção contra dessecação ou desidratação e contra choques mecânicos. Então vocês conseguem ver aí o âmnion, né, contornando todo o embrião, né, e contornando algumas estruturas como o saco vitelino. Então a gente vê aí que ele impede o embrião de desidratar e impede que esse embrião ele perca, né, ele seja prejudicado por choques mecânicos que ocorram no ovo, beleza? E quais grupos essa estrutura é encontrada? Nos ovos dos répteis e das aves, e também está presente, de certa forma, nos mamíferos, beleza? O saco vitelínico garante a nutrição do embrião, beleza? Então, é o que eu falei para vocês.
o saco vitelínico ele vai estar presente em grande quantidade, com bastante quantidade de vitelo, tá? Nos peixes, répteis e aves. Em alguns mamíferos ainda vai ter resquício evolutivo desse saco vitelínico, tá bom? Com pouquíssima quantidade de vitelo, muito mais presente nos marsupiais, tá bom? Principalmente pela questão do desenvolvimento, né, mãe e feto, mãe e embrião, né, da questão da mãe participar ativamente da nutrição. Então, não há necessidade do saco vitelínico nesses casos, beleza? O alantoide, né? O alantoide, ele vai estar presente aí, armazenando os rejeitos metabólicos, então ele aí vai estar como armazenamento de excretas, né? E o córeo é responsável pela troca gasosa com o meio externo, ou seja, esse córeo aí, olha na figura do ovo, ele vai contornar todas as estruturas embrionárias, né? E aí ele vai ajudar na troca gasosa e o desenvolvimento, né, da troca gasosa e oxigenação desse embrião. Nos répteis, nos mamíferos, desculpa, ele vai estar aí ajudando na placenta, na formação da placenta e também no desenvolvimento, né, na troca de gases entre o corpo da mãe e o corpo do feto, beleza? E a placenta aí e cordão umbilical presente nos mamíferos placentários, que é muito importante, né, para a nutrição, excreção, secreção hormonal e trocas gasosas, beleza? Então é uma estrutura aí, uma conquista dos mamíferos que facilitou, otimizou o seu desenvolvimento reprodutivo, beleza? Então isso é muito importante para entender as questões evolutivas. Vocês podem olhar ali que no saco vitelínico não tem o grupo dos anfíbios. Essa estrutura não existe na maioria dos anfíbios, mas há grande quantidade de vitelo, tá bom? Então, mesmo que não tenha essa estrutura delimitando, o ovo possui grande quantidade de vitelo para a manutenção da nutrição, beleza? Uma curiosidade para encerrar a aula, que as vacas, né, os ruminantes, eles possuem 4 estômagos e uma digestão dupla, né, uma deglutição dupla. Ou seja, eles têm um estômago dividido em 4, chamado de ômaso, abômaso, rumen e retículo, beleza? A primeira deglutição, que é ali descrita em vermelho, essa deglutição, a vaca ela vai comer a grama, essa grama ela vai para o retículo, tá bom? Passa por transformações, depois essa grama ela vai para o rumen, né? Ela passa por diversas transformações também, depois ela retorna para a boca, a vaca come de novo esse alimento que passou pelo retículo e pelo rumen, depois ela volta para o abômaso e depois ela termina no ômaso. Primeiro ela volta para o ômaso e depois ela termina no abômaso, indo para o intestino e depois sendo descartada, beleza? Transformada em fezes. Então, só uma curiosidade que eu já vi isso caindo em prova e eu quero colocar para vocês que vai quicar e vocês já conhecem a digestão dos ruminantes, beleza? Então é isso, galera. Qualquer dúvida estou à disposição. Espero que vocês tenham gostado da aula. Obrigado, até a próxima.